Olá, amigos da Sistec, bem-vindos mais uma vez ao TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. Aí na tela agora os destaques desta edição. Colisão frontal próximo à Piedade de Caratinga deixa casal ferido. Redação em processos seletivos. Veja qual é o segredo dos aprovados nessa modalidade de avaliação. Lançamento literário movimenta Casa Ziraldo de Cultura. Grupo de teatro Luzes e Companhia realiza apresentações para crianças de Caratinga através do projeto Meu Mundo Encantado. Detentos do regime semiaberto morrem carbonizados após colisão em rodovia estadual. Caminhoneiro que transportava quase 2 toneladas de maconha é preso em João Molevade. Estes e outros assuntos em instantes no TJS. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. No final da tarde desta segunda-feira, 13, 4 veículos colidiram na BR-116 em Inhapim. O motorista de um caminhão envolvido no acidente ficou ferido. O engavetamento entre 2 caminhões e 2 automóveis, sendo um Celta e um Voyage, deixou uma pessoa ferida. A batida aconteceu nesta segunda-feira por volta das 4 horas da tarde, na BR-116, em Inhapim. O Corpo de Bombeiros se deslocou até lá e prestou socorro ao motorista de um dos caminhões envolvidos na batida. Ele foi o primeiro a bater, empurrando os demais veículos à sua frente por não conseguir parar diante da fila de carros que aguardava a liberação do trânsito, tendo em vista que a pista, naquele trecho, passa por obras de melhorias. Então deslocamos prontamente para o local, com 2 viaturas, nossa viatura de salvamento, que contém o aparelho desencarcerador, para que a gente utiliza para retirar as ferragens da vítima, e também com o caminhão de incêndio, com a nossa ABT, para prevenir qualquer risco de incêndio no local. E ao chegar no local, deparamos com a vítima do sexo masculino. O caminhoneiro estava preso às ferragens, ele ficou preso entre o painel do caminhão, e o banco do motorista, estava pressionando a perna dele, o que impedia ele de sair do veículo. E aparentemente ele aparentava, pelo que nós analisamos no local, uma possível fratura de fêmur. Então, com a utilização da ferramenta expansora, conseguimos afastar o painel, afastar as ferragens da vítima, e conseguimos retirá-la com o uso da maca, com as técnicas apropriadas do atendimento pré-hospitalar. E essa vítima, ela foi já encaminhada para o SAMU, que já estava no local, e o SAMU encaminhou ela para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Caratinga. Socorristas de Inhapim realizaram o resgate do motorista do outro caminhão. Havia uma ambulância também da Prefeitura de Inhapim. Os socorristas que estavam no local informou que teria encaminhado o motorista do outro caminhão, já teria encaminhado para o hospital da cidade de Inhapim mesmo. Quando chegamos ao local, eles já não estavam lá. E outros 2 condutores de 2 veículos, de passeio, que estavam no local, não apresentavam nenhum ferimento e também não solicitaram nenhum atendimento. Na noite desta segunda-feira, 13, um Gol colidiu frontalmente contra uma Hilux, próximo à Piedade de Caratinga, sentido ao distrito de São João do Jacutinga, em Caratinga. 2 pessoas foram socorridas. A imagem mostra o Gol na contramão. A colisão frontal aconteceu na noite desta segunda-feira, na BR-474, próximo à Piedade de Caratinga. O outro veículo envolvido foi uma picape Hilux. O Corpo de Bombeiros socorreu um casal que estava dentro do Gol. A mulher foi encaminhada para o Hospital Irmã Denise e o homem para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.
ambos em Caratinga. As duas vítimas já estavam fora do veículo, né, já tinham saído, era uma vítima do sexo masculino e do sexo feminino, do veículo Gol, né? Apresentava ferimentos, a vítima do sexo feminino apresentava ferimentos na cabeça, né, cortes, sangramento. A vítima do sexo masculino, né, não apresentava algumas escoriações, mas não aparentava nenhum ferimento grave. Então nós iniciamos o deslocamento para o hospital Cazu, onde ficou a vítima do sexo feminino, né, e a vítima do sexo masculino ficou no hospital Nossa Senhora Auxiliadora para receber atendimento médico. Destacar também que no local havia uma ambulância da Prefeitura de Piedade de Caratinga, que estava dando apoio também no local. A Polícia Militar também esteve no local do acidente realizando os procedimentos de praxe. A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira uma operação para combater uma quadrilha de coiotes brasileiros que envia ilegalmente pessoas para os Estados Unidos. A partir de um esquema montado em Rondônia, os brasileiros são transportados até a fronteira do México, onde são encaminhados para os Estados Unidos. Batizada de Operação Yankee, a ação teve a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna Americana e da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Na operação estão sendo apurados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contrabando de imigrantes. Os donos de uma empresa de turismo de Rondônia, que organiza a parte logística, com emissão de passaportes, compra de passagens aéreas e auxílios nos voos com destino ao México, estão sendo investigados. De lá, os ilegais atravessam a pé para os Estados Unidos. As últimas horas foram de muitos acidentes em rodovias de Minas Gerais. Confira. Em Antônio Dias, município pertencente ao colar metropolitano do Vale do Aço, na BR-381, um caminhão e uma carreta bateram de frente na madrugada desta terça-feira. O condutor do caminhão, de 63 anos, ficou preso às ferragens, sendo resgatado por socorristas com ferimentos e encaminhado pelo SAMU para atendimento médico. Em decorrência da batida, o trânsito ficou interrompido no trecho por horas, sendo liberado apenas por volta das 4h30 da manhã, em meia pista no sistema Siga e Pare. Em Caeté, na região central de Minas, mais pessoas ficaram feridas em uma colisão tripla. Foram 2 automóveis e uma carreta envolvidos em uma batida na tarde desta segunda-feira. Os feridos estavam nos automóveis. Foram 4 pessoas, algumas em estado grave. Uma delas ficou presa às ferragens. Para ser resgatada, bombeiros militares tiveram que cortar o teto do carro em que ela estava. A vítima foi levada em helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital João 23 de Belo Horizonte. O condutor da carreta nada sofreu. Segundo informado, o acidente foi provocado por um dos automóveis ao invadir a contramão. Uma mulher de 56 anos morreu atropelada nesta segunda-feira na vizinha Inhapim. Segundo informado, ela estava no acostamento da BR-458, próximo ao trevo de acesso a São João do Oriente, quando foi surpreendida por um carro desgovernado. O veículo era dirigido por uma idosa de 73 anos. A condutora disse à polícia ter perdido o controle da direção e saído da pista. Ela passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A idosa foi liberada após a comunicação do atropelamento à Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga. Veja a seguir, redação em processos seletivos. Saiba qual é o segredo dos aprovados nessa modalidade de avaliação. Muito bem, vamos aí então, pessoal, seguindo juntos aqui no TJS.
A redação está presente em processos seletivos de diversas áreas, concursos públicos, como os da Polícia Civil e Ministério da Fazenda, vestibulares e em certames como o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Mas será que existe mesmo algum segredo em produzir uma boa redação? Confira. A nota da redação geralmente tem um peso muito grande na média final de processos seletivos de diversas áreas. Quanto mais alta a pontuação, melhor o resultado e maiores as chances da tão sonhada aprovação. Mas qual será o segredo daqueles que se saem bem nessa modalidade de avaliação? A Carolina Oliveira, de 20 anos, e a Camille Vitória, de 18 anos, foram aprovadas na redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Uma com 940 e outra com 960 pontos, respectivamente. E agora estão mais próximas de conseguir ingressar na faculdade desejada. A Carolina quer fazer psicologia e a Camille direito. As duas têm algo em comum. Elas estudaram, e muito. Eu acho que o que foi mais importante para mim, para conseguir melhorar minha nota nesses anos, foi aprender a estudar. Eu sempre, às vezes, tinha muita dificuldade em saber me organizar, saber o que eu ia estudar. Então, a partir do momento que eu consegui me organizar, sentar, falar, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, isso ajudou que as coisas fluíssem de uma maneira melhor. E eu sentia que eu usava o meu tempo de uma forma melhor também. Então, eu sempre tentava focar na organização, porque eu sabia que se eu tivesse com tudo organizado, eu ia conseguir aprender a matéria de uma forma melhor. Você teve um obstáculo, uma dificuldade muito grande que você encontrou ali, que você teve que encontrar uma forma de lidar com aquilo? Eu acho que foi mais ansiedade, assim, às vezes eu sentia que a ansiedade me segurava muito, que eu ficava pensando muito no que ia acontecer, no que não ia acontecer, então isso acabava me segurando bastante. Então eu acho que eu tive que trabalhar isso, meu psicológico. Ter muita prática, porque é muito necessário. Você tem que voltar lá na base, lá no início, entendeu? Você tem que estudar muito a língua portuguesa para poder dominar, porque a redação ela exige muito, assim, muito detalhe, você não pode falar de qualquer jeito, você não pode escrever ali, jogar suas ideias de qualquer maneira e deixar. Precisei escrever muito e chorava, pedindo ajuda demais, porque eu tinha muita dificuldade para escrever. Mas com prática dá certo, você consegue chegar. O processo de produção de uma redação de qualidade não é nada fácil. E além da rotina de estudos, quem se propõe a executá-lo precisa lidar com outras situações, como ansiedade e medo. Então eu acho que eu tive que trabalhar isso, meu psicológico, para eu conseguir realmente estudar e não só ficar pensando coisas ruins sobre o que poderia vir ou não acontecer. Muitas vezes em cair fora, em pular do barco, você não vai dar certo, você não vai conseguir. E o meu medo, sabe, ele todo dia falando na minha cabeça, não vai dar certo, eu tentando lutar contra aquilo. Comecei a falar com a minha mãe, pedindo ajuda, falei com professores, os professores sempre segurando na mão, não, vai conseguir sim, continua. E você tem que ir batalhando, porque você vai tomar porrada sim. A pressão no momento da prova também é um desafio. No dia, assim, nos dias antes eu fiquei bastante ansiosa, eu pensava o tempo todo, será que eu estou preparada o suficiente, né? Passa muita coisa na cabeça nesse momento. Mas eu acho que na hora da prova mesmo eu consegui fazer tudo da melhor maneira, eu consegui focar naquele momento, falar assim, é esse momento, eu preciso estar aqui completamente, então isso me ajudou bastante. Muito importante você tentar manter a calma, é difícil, sim, parece até ironia você falar, mantenha a calma no dia de uma prova, que vai definir o seu futuro. Mas eu entreguei nas mãos de Deus, porque a gente tem que entregar para Ele os nossos caminhos, confiar nele, mas fazer a nossa parte. Fernando Souza é professor de linguagens e redação e reforça que ninguém nasce sabendo. A redação é uma habilidade que precisa ser adquirida. Muitas vezes o aluno ele vem acreditando que a redação ele é um dom natural, que a redação muitas vezes que é difícil para ele conseguir, que ele é mais de exatas e aí a pessoa tem que ter um talento inato para escrever, mas não é verdade. Então a principal dificuldade a princípio é essa, é conseguir vencer esse medo de escrever a primeira redação e mesmo que ele erre, ele entender que o erro, a dificuldade faz parte do processo. É preciso praticar.
Toda semana é importante que o aluno escreva uma redação, porque isso faz com que ele mantenha a prática. E além disso, o que eu sempre recomendo, ler redações nota 1000, porque as redações nota 1000 elas são exemplos de boa escrita, elas são exemplos do que deu certo e que ele pode começar a aplicar. E aí, na medida do possível, da disponibilidade, também fazer as reescritas dos textos depois de corrigidos. Ler e se manter bem informado também ajuda. Ela é fundamental para que o aluno ele consiga escrever melhor, principalmente porque existem aspectos da fluidez do texto, até mesmo pontuação, que muitas vezes é uma dificuldade, é um bicho de sete cabeças. O aluno se acostuma a ver aquilo na escrita, ele se acostuma a ter um contato, então à medida que ele vai lendo, ele vai assimilando melhor a forma de escrever, ele assimila de maneira mais prática as estratégias que os autores utilizam. Cuidar da saúde física e mental é outro aspecto importante. Uma alimentação balanceada, adequada, bater principalmente os níveis de proteína que o corpo necessita diariamente, a ingestão de água, a hidratação, a questão do sono e uma atividade física regular que faça com que o corpo funcione. E para quem tem dificuldade na hora da redação, veja o que dizem quem ensina e quem aprendeu. Ninguém começa sabendo tudo. Então, se você tem dificuldade para escrever, se para você hoje está difícil, se te falta talvez até mesmo a confiança, entenda isso. Não é que você não consegue, não é que você não é capaz. É porque basicamente é só uma habilidade que você ainda não domina. Eu acho que assim, o mais importante é treinar. Treina bastante. Se você tem confiança na sua estrutura, em como você vai fazer a sua redação, não importa muito o tema, porque você já está se sentindo confiante, então aquilo te ajuda a que as coisas fluam de uma maneira muito melhor. Então assim, treina bastante, o máximo que você conseguir, é bem importante. Em Rio Casca, na zona da Mata Mineira, um homem de 75 anos foi retirado de um sítio nesta segunda-feira por trabalhar em situação análoga à escravidão. Segundo os fiscais do Ministério do Trabalho, que foram até o local, bem próximo da sede do município, o idoso trabalhava cerca de 12 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados, para receber R$ 400 mensais desde o ano de 2021. Ele ainda bebia água de poço, morava em um barraco sujo e mofado e dormia em um colchão sem roupa de cama. Além disso, não recebia do patrão nenhum material de proteção para cumprir as suas tarefas. O homem agora receberá cerca de R$ 28 mil a título de ressarcimento. O resgate do trabalhador, por fiscais do Ministério do Trabalho, foi feito mediante mandado da Justiça Federal. A Casa Ziraldo de Cultura abriu as portas para o lançamento do livro Pensamentos Difusos e Dispersos, do escritor Noé Comemorável. Além da noite de autógrafos, o evento contou com a exposição da ilustradora Mayra Dias. Parte do dinheiro arrecadado com as vendas do livro será doada à Cantina Áurea, entidade pertencente ao Grupo Espírita Dias da Cruz, conhecida por servir refeições a moradores de rua de Caratinga. Prestigiar um autor, adquirir um bom livro e ajudar a quem precisa. Quem esteve no lançamento do livro Pensamentos Difusos e Dispersos, do escritor Noé Comemorável, pôde usufruir de um verdadeiro combo de benefícios. Se trata de um livro de poesias, o primeiro livro solo de Noé. Ele já havia feito participações junto a outros escritores e integrado algumas coletâneas em âmbitos nacional e internacional. O livro faz homenagens a pessoas e instituições importantes para o escritor e também para Caratinga. Eu te falo que eu não tinha intenção de tornar as poesias um livro. Eu ia escrevendo, né? Então tem aqui uma poesia muito interessante que chama Desafiar-te, que foi um desafio que nós lançamos aos alunos que eu atendo de fazer arte durante a pandemia em casa. E o resultado desse desafio, ele foi tão grande, ele me emocionou tanto. A poesia Fuá é uma poesia que ganhou há 5 anos atrás um prêmio em Lisboa e que eu estou republicando, é a primeira vez que ela é publicada no Brasil e que me enche muito de orgulho,
porque fala das minhas origens, fala dos negros, fala das pessoas da periferia, das pessoas que lutam para conquistar um espaço. A noite de autógrafos foi na Casa Ziraldo de Cultura, nessa segunda-feira. Amigos e admiradores foram até lá para compartilhar com o autor o importante momento e, é claro, adquirir um exemplar do livro. Sempre foi aquele luxo de pessoa com vários argumentos diferentes, argumento que ajuda a gente a interpretar a vida, a viver a vida. Então eu acho que para mim ele sempre foi um escritor e hoje está aí, né? Com o lançamento do livro, parabéns para ele. Eu acho que a gente fica muito feliz de ver a pessoa realizada desta forma. Apesar de ser da área de exatas, Noé Comemorável é membro das Academias de Letras de Caratinga e de Teófilo Otoni. A escrita veio como uma forma de desabafo, como uma forma de extravasar os sentimentos. Parte do dinheiro arrecadado com as vendas do livro de poesia será doada para a Cantina Áurea, entidade pertencente ao Grupo Espírita Dias da Cruz, que tem, entre algumas de suas ações humanitárias, a oferta gratuita de refeições a moradores de rua da cidade. Um livro assim maravilhoso, são poesias lindas, ainda ajuda o nosso irmão necessitado. E nós temos mais aqui também. Nesse livro nós temos uma homenagem linda à nossa querida Dona Maria Coutinho, que foi presidente da casa por mais de 40 anos, né? Essa ajuda ao próximo em Caratinga, ao nosso irmão necessitado, tá aqui com uma poesia linda em homenagem a ela. Hoje a Cantina Áurea serve marmita aos nossos irmãos andarilhos de segunda a sábado. Aumentou muito o número de irmãos assistidos. A Cantina Áurea hoje está com 44 famílias assistidas. São famílias, né, que a casa acompanha em todos os aspectos da alimentação, material escolar, né, vestuário. Então, assim, o que vai entrar para nós, com certeza, vai transformar em frutos, eu falo que é em frutos de amor, porque é muito mais do que o alimento material, é o alimento espiritual, não é? É o amor em ação. A artista Maíra Dias foi quem fez as ilustrações do livro de Noé. Alguns trabalhos dela também ficaram expostos no salão durante o evento. Maíra desenha desde criança, mas é a primeira vez que ela teve a oportunidade de ilustrar um livro. Foi um processo muito legal porque quando eu estou desenhando eu sinto a emoção na foto e as fotos que ele escolheu foi umas fotos que dava para ver a emoção na foto. E eu tentei passar essa emoção para um desenho. Foi uma coisa maravilhosa, um processo muito incrível desenhar, eu amo. E há quanto tempo você é artista? Desde que eu nasci. A Casa Ziraldo de Cultura, local em que ocorreu o lançamento, é um espaço criado especialmente para a realização de eventos como esse. E o espaço está aberto à população. O Noé me procurou, né, pra gente estar podendo fazendo essa parceria e nos impressionou, né? A gente vê aqui que a população, o pessoal abraçou mesmo o projeto e desde já eu agradeço o Noé por ter nos procurado e que a gente está com esse pensamento, né, de estar fomentando ainda mais a cultura aqui no espaço. Hoje nós estamos tendo um lançamento do livro do Noé, né, e ele é uma pessoa da casa, né, da casa do município de Caratinga, e a gente precisa apoiar esse tipo de iniciativa e a Casa Ziraldo serve para isso, para que a gente tenha esse acesso mais fácil à cultura para a nossa sociedade, porque a cultura é muito importante na vida de todo ser humano. Fica aí o convite para você que é artista, escritor ou tem alguma coisa a ver com a cultura, nos procure na Superintendência de Cultura e Esporte para fazer sua arte aparecer aqui na Casa Ziraldo e a gente vai ter a maior satisfação de recebê-los aqui na Casa Ziraldo de Cultura. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 35 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 graus e 33 graus. Já em Bom Jesus do Galho,
As temperaturas devem ficar entre 20 graus e 34 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 33 graus. E veja a seguir, Grupo de Teatro Luzes e Companhia realiza apresentações para crianças de Caratinga através do projeto Meu Mundo Encantado. Na tarde desta segunda-feira, o Grupo de Teatro Luzes e Companhia, da vizinha localidade de Ubaporanga, realizou em Caratinga 2 apresentações da peça O Pequeno Príncipe. Uma delas foi na Escola Professor Jairo Grossi e a outra no Casarão das Artes. Figurinos coloridos, encenação e música. A arte teatral com todos os seus componentes mais atrativos. A história escolhida para ser apresentada em Caratinga pelo grupo Luzes e Companhia foi um clássico da literatura, O Pequeno Príncipe. Olha, uma das mensagens que O Pequeno Príncipe passa para mim é o sonho. Eu sou um doutor da alegria. Eu aprendi, depois de velho, o que é subverter uma situação. Então, O Pequeno Príncipe, para mim, ele é um grande doutor da alegria, porque na subversão do pequeno planeta dele, ele faz a pessoa enxergar que nem sempre o pequeno é pequeno, né? Então, eu acho que tem esse viés de estar mostrando para a pessoa que não é aquilo que ela vê, e mais aquilo que ela sente. Já sei marchar, soldado não descansa, dorme no chão, na hora da partida ele faz. O grupo teatral de Ubaporanga mexeu com a imaginação de muitas crianças na tarde dessa segunda-feira. A companhia se apresentou em 2 locais, Escola Professor Jairo Grossi e Casarão das Artes. Tivemos a preferência da escolha dessa linda obra do Pequeno Príncipe. Nos dias de hoje, elas nos inspiram fé, amor, é uma valorização para nossas vidas. A gente não pensou 2 vezes em trazer o Pequeno Príncipe. A gente já apresentou em nossa cidade, em Ubaporanga, e a gente, incrementou com nova roupagem, nova produção, incrementou mais para estar apresentando para vocês. Agora nós incluímos algumas músicas, E sobre o meu personagem, que é a Dona Raposa, ela representa uma pessoa desconfiada, que não quer fazer amizade, que vai chegando pouco a pouco, para se aproximando do príncipe para fazer amizade. E ela consegue transmitir para ele o sentido de o que é cativar. Então essa mensagem a gente traz para as crianças, para elas saberem que no início do ano letivo, assim, é preciso ver aquele coleguinha que está solitário, aquele que está arredio, aquele criança que está mais no cantinho, e a gente se aproximar dessas pessoas, dessas crianças, e fazer uma amizade, um abraço, e chegando de pouquinho a pouquinho, e cativar. Nessa época de internet, que as crianças estão muito linkadas em jogos de videogame, eu acho que o teatro ele resgata um pouquinho daquela essência que eu no caso, tinha quando criança. E essas pequenas crianças vendo essa peça, talvez elas possam fazer que nem a gente fazia antigamente, brincar da peça, e não só ficar o dia inteiro num celular. Então eu acho que é gratificante tanto para o ator estar passando isso para a criança, quanto para a criança conhecer um universo que infelizmente não é o dela, As apresentações aconteceram por meio do projeto Meu Mundo Encantado, apoiado pela Fundação Renova, através do edital Rio Doce, que tem a proposta de levar peças de teatro para localidades situadas na região do Vale do Rio Doce. Eu coloquei 4 projetos e tive o prazer de ser contemplada com a aprovação de 3 projetos. Projetos que contemplam a área do Rio Doce, localidades aonde o Rio Doce passa, e que foram afetadas com a queda das barragens. Outras localidades, além de Caratinga, também vão receber as apresentações.
O projeto Meu Mundo Encantado, ele contempla Belo Oriente, Caratinga. Caratinga contempla a sede e a ilha do Rio Doce. Belo Oriente contempla Cachoeira Escura e a sede. E aí a gente leva lazer e entretenimento. Esse projeto, exclusivamente, ele traz o teatro infantil. O foco do projeto é o público infantil. Marina, conta pra mim, o que você acha que você veio aqui? O que você acha que você vai ver aqui hoje? Chapeuzinho Vermelha. Você gosta de teatro, Marina? Gosto. Por quê? Porque sim. E você tá ansiosa pra peça? Sim! O que você acha que vai ter aqui no palco? Conta pra mim. Aquela menina e aquele menino está fantasiado e está aparecendo tudo na foto. Na verdade, o educar, o ensino, ele vai além das 4 paredes de sala de aula. Então a gente ensina, quando a gente trabalha com a criança no pátio, a questão da limpeza, do cuidado, do zelo. Quando a gente traz para uma apresentação como essa, teatral, onde a gente trabalha aqui o respeito ao próximo, o saber ouvir, o saber aplaudir, né? O saber vibrar com uma apresentação, elogiar o que está sendo apresentado a nós. Então isso para nós é muito significativo. E ainda mais nesses primeiros dias que nós estamos numa fase de adaptação das crianças na escola, recebemos muitos alunos novatos esse ano, estamos muito felizes por isso. E esse teatro, essa apresentação agrega a todo o trabalho que nós temos de planejamento para estes primeiros dias. Com certeza, as crianças, além de aprender as lições da história, puderam começar o ano de forma mais leve, divertida e talvez até aproveitar o momento de entretenimento para cativar novos amiguinhos, como ensina o Pequeno Príncipe. 3 detentos do regime semiaberto que voltavam para o presídio aonde cumpriam pena morreram na noite desta segunda-feira, após o carro em que estavam, uma Fiat Strada, bater de frente em um caminhão que transportava telhas. Após o choque, a picape pegou fogo, matando os detentos de 36, 33 e 21 anos carbonizados. O caminhão envolvido também se incendiou, mas seu motorista de 24 anos conseguiu escapar a tempo das chamas. Os detentos retornavam para o presídio de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, quando houve o acidente, em uma rodovia estadual, próximo àquela localidade. Segundo o condutor do caminhão, a Fiat Strada estava na contramão. Os bombeiros de Minas Gerais que chegaram à Turquia na última semana, país devastado por um terremoto, seguem trabalhando à procura de sobreviventes. A experiência em tragédias como as de Mariana e Brumadinho tem sido fundamental na missão de localizar vítimas. Neste momento, os bombeiros mineiros trabalham no sul da Turquia, quase na fronteira com a Síria, uma das áreas mais afetadas pelo terremoto. Os bombeiros mineiros estão no 4º dia de trabalho na Turquia. Os militares atuam com colegas de São Paulo e do Espírito Santo. A equipe ajuda a intensificar ações de busca e salvamento. Os enviados para ajuda humanitária estão em Kahramanmaraş, no sul do país, perto da fronteira com a Síria. O frio e a neve na região agravam a situação nas 5 províncias afetadas pelo terremoto do dia 6 de fevereiro. Depois de uma semana, fica ainda mais difícil encontrar sobreviventes. Passa de 33 mil o número de mortos na Turquia. Os militares usam o detector de vida do Corpo de Bombeiros de Minas, a pedido do Centro de Comando Turco. Além desse trabalho inicial, os 6 militares de Minas também irão auxiliar equipes internacionais em busca aérea, distribuição de alimentos, desobstrução de vias e outras missões usuais nesse tipo de desastre. Em João Molevade, na região central do estado, um caminhoneiro foi preso nesta segunda-feira, após ter sido flagrado, transportando 1.800 quilos de maconha. O motorista foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-381. A droga estava escondida no compartimento de cargas do caminhão, em meio a componentes elétricos. O motorista de 44 anos disse que havia carregado o caminhão com maconha em Campo Mourão, no Paraná, tendo como destino Vitória da Conquista, na Bahia. Os agentes da PRF desconfiaram do transporte porque na documentação fiscal apresentada pelo condutor constava um percurso diferente do que ele estava cumprindo.
caso a maconha tivesse sido comercializada, renderia aos traficantes cerca de 3.900.000 reais. E chegamos ao final de mais uma edição do TJS. Claro, agradecendo a você pela companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.